Oi pessoal, então essa aulinha é uma aulinha bem prática, bem rápida sobre o corte de molde, né, de silicone, da borracha. É, eu tenho aqui o, as coisas que nós vamos usar, que é a, a forma, né, para se cortar o, o molde, para vulcanizar o molde, o silicone que nós vamos colocar, e eu vou usar como exemplo uma aliança, né? O que é necessário? É preciso estar bem acabada a peça, bem trabalhada. Essa peça eu fiz ela na cera, fundi ela na microfundição, dei acabamento, e agora eu vou tirar uma borracha dela para eu ter cópias. Tá? Esse é o processo, né? O ciclo. Então, para eu ter o molde para ser copiado, o que eu costumo passar nas aulas é a seguinte pergunta: você vai copiar suas peças? Ou você só vai fazer uma peça e talvez copie essa peça? Se você for fazer uma peça para ser copiada, como essa aliança foi feita, eu preciso trabalhar a redução dela. A redução são as medidas que são passadas. Por exemplo, se essa aliança ela tem 10 milímetros ou 8, no caso essa aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer o molde, esse molde aqui, ela vai ter uma redução entre 9 a 10%, usando esses silicones convencionais que existem no mercado. Existem alguns silicones importados que prometem uma redução quase zero, mas a Castaldo ela tem uma redução menor, mas mesmo assim tem uma redução. Por quê? Porque quando é vulcanizado, ele retrai, o silicone ele vai retrair. Então, quando você tira a peça de dentro da borracha, vai cortar, ele aperta. Então, quando você injetar a cera, ela vai estar menor. E essa redução fica entre 8 a 10%, dependendo do silicone. Esse silicone que eu uso, que é o Kiner, ele tem 8% de redução. Sempre dá 8% de redução nas minhas peças. Então, quando eu vou executar a peça na cera, eu já trabalho essa redução. Eu trabalho a peça a mais. Eu faço uma medida a mais, esse 8%, porque para cair na medida que eu necessito, na medida que eu preciso. Até a numeração no tribulé de medida, ele cai um número, às vezes um número e meio. Por exemplo, então se ele é um número 18 e você vai fazer várias alianças copiando esse anel, um número 18, ele vai cair para 17. Então você já faz ele 19 para ele cair para 18, que é a medida que você vai precisar. Entendeu? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu tiro essas dúvidas. Até mesmo vocês que fizeram o curso de modelagem e se passou batido isso, pode me chamar que a gente tira essas dúvidas, tá? Esse é o meu trabalho, passar essas informações para você. Então, esse é um ponto importante no fazer o molde, no fazer a borracha. Outra coisa é reparar muito bem na posição do jito. O jito é esse conduto aqui, esse varão de metal que é colocado na peça, que ele vai ser a entrada
da cera, né? E também a saída da cera na diceração e a entrada do metal. Então ele tem que ter uma espessura legal, não tão grande, mas uma espessura que seja mediana. Eu costumo usar esse metal aqui nessa medida de... Esse aqui tem 3 milímetros, uma medida fácil de achar. Esses varões aqui, eu uso os varões de latão, que eu encontro em casas que vendem metais. Eu costumo comprar na Casa da Boia, em São Paulo, que é uma casa que vende todo tipo de metal, em chapa, em fios, em barra. Então lá você encontra esse tipo de metal. Metais não preciosos, né? Prata e ouro você não vai encontrar lá. Mas latão, bronze, chapa de zinco, todo tipo de metal você encontra lá. Então, colocando esse jito na posição correta, você vai ter um desempenho melhor no processo, porque o escorrimento da cera vai ser adequado, a injeção da cera vai ser adequada, a injeção do metal na hora da fundição vai ser adequada. Então, o básico é tudo isso que eu falei aqui. Se passou alguma coisa, vocês só me perguntarem que eu tô aqui para tirar as dúvidas. Eu vou fazer esse molde, então, um molde simples, para mostrar como que é feito o processo vulcanizado. As minhas ferramentas são simples, isso eu sempre deixo bem claro, que tudo que eu uso é simples, que são coisas que acredito que todo mundo tenha, são fáceis, acessíveis, e não são materiais caros, não são ferramentas caras, tá bom? Esse é o meu objetivo, fazer as coisas com o mais básico possível. Então vamos para a aula. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, e estou à disposição para tirar as dúvidas. Vamos lá. Bom, como eu havia falado então do molde de silicone e a matriz que foi fundida, né? Nós vamos usar essa aliança como exemplo. Aqui você vê que a superfície está bem plana, ela não está polida, mas ela está totalmente acabada. O jito, né, soldado no lugar, para que seja feita a borracha. Aqui eu fiz alguns desenhos para tentar explicar. Aqui é a posição que ele vai ficar no splue, né, que seria a árvore. Ela vai ser montada aqui. São várias peças que vão ser colocadas aqui. A colocação desse jito, para se fazer esse jito com um varão, né, de metal, você vai deixar ele nessa posição e fazer o famoso bico de pato. O que você vai fazer? Você vai martelar, né, a ponta dele, e ele vai criar essa abertura, esse formato aqui que eu chamo de bico de pato, para que seja soldado aqui, para a entrada do metal ter mais facilidade. E a entrada da cera também na injeção aqui. A cera vai entrar aqui e vai se espalhar toda sobre o molde. A posição do jito sempre eu recomendo ser colocada na lateral, não no centro. Por quê? Para que não se crie lugares onde a cera possa parar, e depois na calcinação, no derretimento dessa cera,
ela pare. Então, aqui, por exemplo, a cera vai estar aqui, soldada na árvore, a cera vai derreter e ter um caminho livre para sair. Se eu deixo algum obstáculo, por exemplo, se eu coloco a peça aqui e o gito aqui, o que vai acontecer? Ela pode derreter e parar aqui, né? A gravidade, né, não vai atrapalhar aqui, ó. Então, se você puder evitar sempre esse tipo de coisa, pensar antes o caminho que o metal vai fazer, a cera vai fazer, e a mesma forma que ele vai sair, ele vai entrar o metal, né? Que depois ela vai estar nessa posição, o metal vai entrar aqui. Então ele entra e começa a preencher a peça, ok? Então, tirando esses mínimos detalhes, agora nós vamos para a montagem do silicone, tá bom? O silicone que nós vamos usar é o Kinner, que eu uso aqui, eu tenho frequência de usar esse silicone aqui, o Kinner. Então eu uso ele na vulcanizadora a 150 graus. Questão de meia hora eu tenho o molde já vulcanizado. Ele vem em chapas, né, em placas, e ele é bem flexível, bem maleável, e eu gosto do resultado que ele me dá. A forma sempre é uma forma de alumínio. Você vai trabalhar a altura dela, né? Sempre deixando um espaço tanto superior quanto inferior. Essa aliança ela tem 8 milímetros e a forma tem 18. Então eu deixo aí uma boa diferença, tanto para cima quanto para baixo. Antes de montar, eu costumo colocar o papel alumínio. Sempre é o lugar bem limpo, a forma limpa. E o papel alumínio para que ele tenha uma superfície bem lisa e bem limpa, né? Eu tenho já alguns recortes aqui do silicone e eu vou colocá-lo então na forma. Eu coloco uma quantia que seja aparentemente a metade da forma. Venho com a matriz, com a peça, centralizo, marco o lado em que a ponta do jito está e coloco o resto do silicone, preenchendo todo ele, todo o molde.
Pronto, preenchido. Ele vai estar com uma quantia a mais saliente, você retira, deixando ele plano, na altura da forma. Marcamos o lugar do jito, o lado. E colocamos a outra parte do papel alumínio, com a parte brilhante, voltada para o silicone. Feito isso, ele está pronto para ir para a vulcanizadora. A vulcanizadora agora nós deixamos por 30 minutos e depois voltamos para o corte. Então aqui a vulcanizadora, ela tem o termostato. Essa vulcanizadora já é bem usada, velhinha, mas ainda funciona normalmente. O relógio de temperatura e aqui as duas superfícies que esquentam, a superior e a inferior, que dá o calor, onde vai vulcanizar o silicone. Ela tem esse regulador de altura aqui, onde vai pressionar o molde aqui que nós montamos, ok? Então, ela ainda, eu costumo colocar ela desligada, ou às vezes eu deixo ela quente já para adiantar no trabalho. Então, nós fazemos o seguinte: o molde, nós vamos colocá-lo aqui. Ele vai ser pressionado e durante 30 minutos a gente vai deixar ele aqui. Bom, depois de 30 minutos então na vulcanizadora, eu tirei o molde e agora nós vamos tirá-lo daqui. Então, com cuidado eu tiro papel alumínio. Ele, como vulcaniza com calor, ele expande. Então ele fica essa rebarba, mas isso é normal. Só você colocar a quantia exata e essa rebarba não se torna muito grande. O bisturi, lâmina 11. Eu vou tirar essa rebarba. Para nós sacarmos ela com facilidade.
ajuda uma régua ou uma lâmina para ela soltar. E tá aqui, molde, aqui a ponta do jito, né? E agora nós vamos começar o corte. Aqui vocês lembram que nós marcamos a parte de cima, né? Que seria da borracha. Então, do ponto inicial que nós vamos usar como referência o jito que ficou aqui, nós começamos a cortar. Eu faço como se fosse um zigue-zague, para que o encaixe depois da borracha não atrapalhe na hora de injetar. Ele vai ter um encaixe que vai ajudar na fixação de uma parte na outra. Bom, então eu comecei o corte. E agora eu vou mudar de câmera para usar uma garra que eu uso aqui para ajudar no corte. Bom, aqui eu uso essa garra na bancada. Eu prendi na minha bancada aqui, ela tá bem surradinha já aqui. É isso aqui, ó. Sabe, esses ganchos que você compra em material de construção. Então eu apontei ele, né? Eu deixei ele um pouquinho apontado e eu chamo ele de unha ou garra, terceira mão. Tem várias formas de chamar isso aqui. Existem outros bem sofisticados que são aquele jacarezinho, né, com cabo de aço, esse tipo de coisa, mas eu não vejo necessidade. Eu uso esse aqui, ele faz esse trabalho. Eu uso ele para esse apoio, para ele puxar a borracha. Então é um trabalho, não é fácil, e é um pouquinho perigoso. Como você vai estar com o bisturi na mão, então nós vamos começar aqui o corte. Aqui eu marquei, né, como essa parte de cima. Então o que nós vamos fazer? Essa parte de cima ela vai ser sacada aqui. Deixa eu pegar um modelo para explicar. Vou usar uma cerinha aqui. Ele vai estar nessa posição aqui na borracha, né? Vai estar aqui. Então, para nós sacarmos, para ter um saque perfeito, essa parte de cima da borracha, ela vai ter que fazer esse movimento. Ela vai ter que subir e abrir, né? Dessa forma aqui. Essa aqui é uma borracha, eu saco ele aqui, ó. Entendeu? Então, a cera vai ficar parada aqui, para depois nós fazermos esse movimento e ela saca. Então isso aqui, ele sai aqui, para depois nós tirarmos a cera daqui, para ela não ficar com rebarba, não ficar com marcas, e se tiver no caso igual isso aqui, cravação,
as maminhas, essas coisinhas ficarem todas na parte de baixo. Então eu vou começar o corte, essa sendo então a parte de cima. Seguindo esse guia que eu fiz, esse primeiro corte, tem que ter muita calma, força na mão, no pulso, até nós chegarmos na peça. Eu estou usando como guia o Gito, para chegar na parte de cima. Eu vou dar um zoom. E aqui então nós começamos. Tentar fazer um corte sempre contínuo. Sempre tomando cuidado. E aqui já começando a etapa final, a curva final, né? Última. Bom, abrimos toda ela. Achamos a peça, cortamos na parte superior. Agora a parte inferior, como ela é uma aliança, eu vou tirar agora o miolo, ele vai ficar preso nessa parte de cima, então eu acho aqui e vou cortar aqui, ó. E saiu a peça, tá vendo? Ela ficou a parte de cima com o miolo e aqui a parte externa.
a entrada do jito. Temos o molde. Aqui onde ele estava. E ele saiu agora. Então nós usamos o silicone, o molde, para fazer a famosa borracha, a base, né? Que nós colocamos o silicone montado aqui. Um cabo de bisturi com a lâmina 11, eu costumo usar. E essa é a forma que eu uso para fazer os meus moldes, tá? Existem outras formas de fazer, mas essa é a tradicional forma de se fazer a famosa borracha. Ok? Então é isso, espero que entendam o que eu tentei passar. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que eu dou mais informações. Tá ok? É isso aí.